Dani, acho que a gente podia começar, né? Eu vou me Sim, apresentar. Eu sou a Thelma. Eu estou como líder do Departamento Feminino do Ministério Dorcas, da Igreja Batista Betel, de Porto Alegre. E nós vamos começar a fazer lives de vez em quando sobre mulheres, né? Mulheres relevantes, mulheres que nos inspiram. E hoje a nossa convidada é nada mais, nada menos do que a nossa querida Daniela Bandeira, esposa do nosso querido pastor Gerson, nosso pastor presidente da Igreja Batista Betel. Então, agora tu te apresenta, dá um testemunho, fala sobre a mulher do século XXI. A live é tua. obrigado, Thelma. Valeu o apoio aí, né? E esse momento, como tu diz, que é do futuro, né? É tudo hoje pelo futuro. A gente sente falta da comunhão, mas também se não fosse essa máquina, aí a gente ficaria mais isolado. Eu quero desejar a todos o Dia Internacional, o Dia da Mulher, e todos nós sabemos por que existe essa data, né? Foi por causa de algo trágico que acabou sendo beneficiando a mulher. E em tudo, né, ao longo da história, Deus nunca quis que a mulher ficasse em segundo plano. Tanto que foi tirado da costela do homem, não foi tirado de qualquer outra parte. E chamou ela de auxiliadora, né? Então, ao longo da história, o homem colocou a mulher em segundo plano e até mesmo sem valor nenhum. E ainda em algumas culturas tem isso muito forte, a mulher não tem esse referencial. No Brasil, não, o Brasil já é outra cultura, as pessoas já gostam. O Brasil, o brasileiro é muito bem cotado fora do país. Isso eu já falei com pessoas de diversas nacionalidades, e todos eles me dizem a mesma coisa, que o Brasil é muito bem quisto em tudo que é lugar. E isso é bênção, né? Às vezes as pessoas não gostam de, vou morar fora do país. Mas a verdade nos privilegia em muita coisa, né? E uma delas é a nossa alegria, né? E essa nossa recepção que nós temos de fazer as coisas, né? E eu sou assim, eu sou de uma pessoa que se eu não tô fazendo uma bagunça com alguém, eu não tô legal mesmo. Porque eu gosto de bagunça, eu gosto de fazer o frege, igual que a gente dizia antigamente, né? A mulher sofreu muito, né, na história. As sufragistas, né, conta muito essa história das mulheres eram abusadas e elas não poderiam falar, elas não tinham sindicância, elas não tinham nada. Então, nós fomos adquirindo, né, por uma bênção de Deus, os nossos direitos. E com esses direitos, às vezes até, vamos dizer assim, passamos um pouco do limite. O que acontece? Não quero polemizar, porque eu sei que muitas pessoas, cristãs ou não cristãs, vê de diversas maneiras essa questão. Mas a Bíblia é clara, muito bem clara, né? E o apóstolo Paulo mesmo valorizou muitas mulheres, pelo contrário que as mulheres muitas vezes não entendem o apóstolo Paulo, mas tem algo que às vezes as pessoas leem a Bíblia, mas elas não estudam a Bíblia. Então, Uhum. as pessoas pegam aquele versículo e dizem, ele é extremamente machista. Enquanto ele era cuidando da mulher, ele estava preservando a mulher. E Jesus também, se todos nós, leitores da Bíblia, pegássemos e entendêssemos isso, que as mulheres estavam sempre com Jesus, não precisava chamar. Mulher, ela é Uhum. assim, a mulher, ela tem um tino. Ela não precisava chamar, elas estavam sempre lá. Inclusive na sua morte e na sua ressurreição. Cadê os homens nisso? Não estavam. Porque essa sensibilidade vem maior das mulheres, essa coisa da adoração, do choro. A gente tem dificuldade de ver um homem chorando, né? Meu marido é chorão, É. né? Mas tem dificuldade porque é da humanidade do homem. Muito porque não querem demonstrar também, acho que é um ato de fraqueza. Mas eu acho muito bonito o homem chorar, é quando ele está sendo dependente de Deus, ele está não sendo dependente mais dele, mas ele não está nem aí para quem está olhando e ele está lá na presença de Deus. E ser uma mulher do século XXI, cristã, também coisas que eu não esperava passar, a gente está passando. Eu esperava isso de qualquer pessoa fora da igreja, mas dentro da igreja, às vezes, nós temos ainda dificuldades de É entender verdade. alguns critérios bíblicos.
Ponto nisso, eu vou contar um pouco, rapidamente, a minha história, porque a minha história é diferente de muitas histórias. Eu não vim falar aqui que eu era drogada, que eu me desviei. Até vou dizer uma coisa para vocês, é ruim, é pior desviar do que ser crente, entendeu? Porque desviar dá mais trabalho, entendeu? Então, às vezes, a gente acha, né, vou desviar, eu vou fazer, aconteceu. Gente, dá muito mais trabalho. Ser cristão é muito mais fácil, e as pessoas veem ao contrário. Então, eu tive todas as propostas que qualquer pessoa podia ter. De tomar bebida e bebedar, de fumar sem ninguém saber. Eu poderia fazer qualquer coisa, mas era diferente. Eu não servia para ser do mundo, eu servia para ser cristã. Isso era uma marca, era um selo muito forte em mim. Porque desde muito cedo, eu aceitei Jesus com 7 anos, a minha história mudou. Eu comecei a entregar tudo ao Senhor e Deus começou a falar comigo de formas extraordinárias. Às vezes as pessoas acreditam em Deus. Eu acredito em Deus. Uma coisa é acreditar em Deus e Deus andar externamente. Outra coisa é Deus entrar dentro de ti e andar permanente contigo. Existe uma diferença, né? Então, quando Deus está dentro, tu não cobra as coisas. Por que Deus me esqueceu? Por que acontece isso na humanidade? Agora, quando Deus está fora desse contexto, você começa a andar só paralelo. Você não entendeu quem é Deus. Porque se você conhecesse quem é Deus, você não questionaria, né? Mas quando ele anda dentro, tu começa assim, até a doença é para a glória de Deus. É diferente. Temos a fé. É claro que nós temos a fé. A fé é uma bênção. E nós devemos exercer a fé. Muitas vezes nós temos a fé como uma fé para a salvação e não entendemos que a fé, sim, para salvação, para cura também. Nós temos que entender. Disseram que travou. E agora, voltou? Isabel Correia? Para mim não travou. Para mim não travou. Deve ser a internet dela lá. Pode ser a internet dela. Tá, ok. Nós temos entendido na palavra de Deus que o Senhor cura. Amém. Ele cura. Só que nós não tomamos posse disso aí. Nós não tomamos posse, nós não exercemos a fé que Cristo nos deu. Não, se eu falar de Jesus com uma pessoa, ela vai ser salva. Mas se, não vou orar, vou chamar o pastor. Aí que eu toquei na ferida, né? Então, o que acontece? Eu cresci dentro de um lar que realmente, o meu pai era quase um pastor. E eu aprendi crescendo a expulsar demônios, a orar pelos enfermos serem curados. Então, para mim, isso era muito comum, né? Isso para mim, então eu não tinha como duvidar do que Deus era e que Deus era Deus realmente do universo, Deus da minha vida, da minha salvação. Apesar que teve um problema muito sério na minha igreja, realmente para mim aquilo nunca me afetou. Eu sempre permaneci firme no caminho do Senhor. Quando eu realmente namorei com o Gerson e que eu vi que Deus estava nisso, ele disse para mim, eu tenho uma chamada. Eu disse, tá bom, eu entendo que tem uma chamada, eu sempre fui uma pessoa ativa na igreja, desde criança, sempre fui ativa. Sempre fiz peça, sempre cantei e tal. Mas, naquele momento ali, eu comecei a dizer assim, é muito difícil sair da minha casa, sair do meio dos meus parentes, e nós tínhamos uma vida, né? Nós tínhamos um comércio e eu estava grávida. E ele disse, está se aproximando o dia da gente ir embora. E eu apavorada, e eu dizia, tomara que o pastor diga não. E chegamos no gabinete e o pastor disse, não, ainda não é tempo. E eu, glória a Deus. Eu fiquei numa felicidade. Então, aí eu engravidei da minha filha mais velha, Anne Caroline, né? Agora temos filho, agora nós não vamos ir agora. Mas eu via quanto ele sofria com a ansiedade. E eu via o chamado. O Géser também está aí, o Géser entrou. O Géser é o nosso amigo de infância também. O Géser conhece muito bem o Gerson. E ele sabe, todo mundo sabia do chamado do Gerson, né? E eu fui para a presença de Deus e só disse, Senhor, tá bom, eis-me aqui. Eu sempre disse, eis-me aqui, e acabou, foi. E quase para tempo de ganhar a Anne nasceu em dezembro e era outubro, eu tive um sonho bem simples, um sonho que eu estava dentro de uma casa e tinha umas montanhas no fundo e
e tinha os tijolinhos que eram os triângulozinhos assim. Eu acordei e disse com o Gerson, já podemos ir embora, estou preparado. Deus não falou, Deus não desceu, não fez nada, mas simplesmente esse era o sonho. Beleza. O Gerson ficou feliz da vida, né? Então, Sim. quando a Anne tinha 20 dias, nós fomos conhecer, né, o seminário. E depois, quando ela já tinha 3 meses, aí sim nos mudamos para lá. E quando nós chegamos lá, nós íamos depender do nosso salário, do nosso emprego, né? Que nós tínhamos uma loja, né? Eu era empresária. Não deu nada certo, irmãos. Nada certo. Porque Deus, antes de nós sair, Deus usou um amigo, né? Que é como da minha família, o Roberto Barbier, né? Que ele disse assim, Deus mandou te dizer que vocês vão depender só dele. Eu entendi, Amém. claro, nós vamos depender dele. Mas você não tem ideia do que é depender de Deus. Então, quando as coisas não entravam mais dinheiro, encerrou, eu tive que fechar minha empresa, né? E não foi por falta de competência das pessoas que trabalhavam, porque eram pessoas conhecedoras, né? Elas só diziam, desculpa, mas eu não sei o que está acontecendo. E eu dizia, eu sei o que está acontecendo, né? E aí nós começamos a viver somente de Deus. Então, o dia que terminava o açúcar, o arroz, o feijão, e eu tinha um bebê ainda, né? Nós só apresentávamos ao Senhor. Acabou, meio-dia foi o último. Quando nós chegávamos de noite no seminário, tinha um irmão assim, olha, irmãos, eu trouxe uma oferta de amor de alguns alimentos. Vamos para casa, depois que a gente chegar em casa, eu te entrego, né? Nós íamos com ela com um carrinho para economizar gasolina. O seminário era bem pertinho da minha casa. Quando nós abrimos, irmão, o porta-mala, tinha até filé mignon. E eu disse, gente, eu não como filé mignon. Quem conhece o Gerson sabe que o que mais tem aqui em casa é guisado. Então, as pessoas já nos conhecem, né? Que o Gerson sempre usa guisado. Na época, o guisado era muito barato, né, irmãos? Hoje, o guisado também é caro. Então, as coisas começaram a acontecer de nós sermos provados. E as pessoas começaram a dar dinheiro nos nossos bolsos. E começaram a dar sei lá, no meio da Bíblia pra gente. E as pessoas se apaixonavam pela Anne e davam coisa. Eu nunca precisei lavar uma fralda, eu nunca precisei, as pessoas davam, e nada me faltava. E uma das coisas que aconteceu, que o Gerson tinha um valor, vamos supor, tipo 15 reais, eu não lembro qual, e ele saiu para comprar algo de comida. Só que aquele dinheiro gastou tudo. Quando ele voltou de casa, ele abriu a carteira, o dinheiro continuava lá. E ele dizia, como se acabei de gastar o dinheiro? Porque o Senhor disse que ele nos sustentaria. Duas Deus tem um propósito na nossa vida, irmão, nós temos que crer. Nós não podemos duvidar. Quando tu duvida, tu não consegue ter essa ligação com Deus, se você duvida. Se você começa a acreditar no que Deus fala, vai acontecer. Neste período, aprendemos sobre ansiedade, ociosidade e muito mais. Um dia, quando aconteceu um fato assim, que a gente bateu com o carro, o Gerson chegou em casa, porque ele queria o culto, porque ele estava ansioso, e nós fomos com o culto, não achava a igreja, e nós batemos o carro. O carro era do meu sogro, ele tinha me emprestado. Nós chegamos em casa, ele chorava e dizia, Senhor, eu preciso, o Gerson muito ansioso, e eu comecei a orar. Quando eu comecei a orar, tinha um vulto que passava em volta da minha casa. E o vulto passava, só que eu estava dentro, mas eu via no mundo espiritual e por fora. E ele corria tão forte, e eu comecei a repreender, né? Comecei aquilo, tudo que eu era criança, que eu tinha visto, que eu já tinha sentido, eu comecei a movimentar no mundo espiritual. E ali, aquele demônio foi embora. Porque às vezes, meus irmãos, nós até sentimos, mas nós temos medo. O medo é algo que não faz parte da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Então você tem que ter conhecimento também para lutar contra Satanás. Né? Tu tens a fé, ok? Mas tu tem que ter a palavra. A palavra que vai te sustentar. Satanás conhece a palavra, não conhece a revelação, nem o poder dela.
Então, com essas armas, Deus começava a nos sustentar. Passou o tempo do seminário, nós fizemos nossos estágios, a Claudinha está aí, ó, ela está na Zona Sul. Aconteceu a primeira vez que o Gerson teve ansiedade forte, a irmã lá, Fraga lá, que é lá do pessoal também, que muito ficou ao nosso lado, um amor que a gente tem com esses irmãos lá. O Gerson teve uma ansiedade, teve que ficar 4 meses parado, e um dia nós orando, clamando ao Senhor, e a gente falou no carro, se a gente abrisse um campo de missões? E se a gente começasse do zero algo? Amém. Liga na estrada, vindo de Santa Catarina para cá, liga a pastora Rosa Valadão. Ó, a bispa ligou, nós paramos, né? Nós paramos na beira da estrada. E ela disse, eu quero que vocês abram um campo de missões em Bento Gonçalves. Irmãos, eu não sei, a ligação assim do céu é maravilhosa. Nós tínhamos falado dentro do carro. E ela liga na viagem. Nós paramos para atender ela, nós podíamos ter dito, ligamos em Porto Alegre. Nós sabíamos que era algo de Deus e aquela mulher era uma mulher de Deus e todo mundo sabe disso. E ela disse, eu não quero que vocês vão para convite nenhum. Nós tínhamos 3 convites, andamos pelos 3 convites, não sentimos a paz. Mas quando pisamos em Bento Gonçalves pela primeira vez, o Senhor nos tomou naquele lugar. Era numa praça. E nós dissemos, aqui é o nosso lugar. E ali, naquela praça, o Senhor começou a ministrar. Mas nós não sabíamos o que ia fazer. Antes de ir, o pastor Flodoaldo, ele deixou a gente ficar uns dias no seminário, até que entregasse a casa lá para nós. O pastor Flodoaldo é o pai para nós, né? A família dele é a nossa família, né? A Ésia é como se fosse filha, irmã, eu nem sei que grau ela é. Ali ela botando as mãozinhas. Mas ele sempre nos apoiou muito, aliás, muitos seminaristas, né? São porque eles apoiaram muito. E Deus usou um pastor Marcos, não me lembro do sobrenome dele, ele trabalhou já ali no... A S pode ser que me lembre, o pastor Marcos, esqueci o nome dele, Menezes. E ele falou para nós assim, ó, vocês vão para aquele lugar, vão desbravar aquela terra, e Deus vai dar as ferramentas certas para cada um de vocês. Uau! Nós não tínhamos a mínima ideia o que nós íamos enfrentar. Nós estávamos entrando numa terra de italianos. É só com a cara e o peito aberto. Aquela coisa do brasileiro, chegou fazendo festa. Boa tarde, vizinho, boa tarde. Eles tudo olhando pra gente, tipo assim, tu nem sabe onde tu tá te enfiando, né? E eu comecei a falar, né, com toda aquela alegria, o meu marido também. Eu disse, olha, eu acho que a coisa não é bem assim aqui, não. E a gente começou a enfrentar um preconceito por ser cristão. O cristão lá é como se fosse uma seita. Porque quando as pessoas saem da religião deles, que predomina, eles consideram uma seita. Isso eles falaram em muitas reuniões onde o Gerson participou e na cara do Gerson. Né? Então, assim, a gente tá aqui para ser... Teve muitos mártires, né? O que isso é para nós? Nada. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Então, isso não era nada. Então, nossos vizinhos de frente não aceitavam o nosso cheque, a não ser que um italiano assinasse atrás. Nada na cidade, o cartão não era tão usual, era mais cheque. Ninguém aceitava, a não ser que um italiano da cidade assinasse atrás. Então, a gente era subjugado lá. A gente não era aceito. Enfim, vamos fazer o quê? Já foi para uma praça com uma filmadora, bem louco, e começou a fazer tipo uma reportagem. Tinha um monte de guri junto, fumando um baseado. E o Gerson chega e os caras, pum! É a televisão, acharam que era reportagem, saíram correndo. E aí eu disse, coitado dos guri. E um ficou. E esse um que ficou estava desviado. E dali em diante nós mandamos ele para a igreja dele, não ficamos com ele para nós, mas mandamos ele para a igreja dele. Ele se reconciliou com o pai, com a mãe, ele tinha vários problemas emocionais, né? Então, assim, ali começou. E foi através da drogadição, olha só, drogadição, que a gente começou a fazer um trabalho.
E esses drogados entravam na minha casa. Muitas pessoas entravam armadas, com facas, revólveres. Eu não tinha a mínima noção. Muitos eram o chefe do tráfico e eu não tinha noção. Então, gente, trabalhar com Deus é loucura. É loucura para os que crêem. Porque eu não tinha noção. Então, quando o traficante foi com a esposa dele, quando eu entrei, porque o culto era na nossa garagem, era uma garagem bem ampla. Quando nós entramos dentro da garagem, ela olhou para mim e disse assim, tu não. Quando ela disse tu não, ela desmaiou. E eu disse, ué, o que aconteceu, né? Os demônios, eles conseguem ver a presença de Deus em nós, não tinha nada a ver comigo. No outro dia, um outro drogado estava incomodando o Gerson lá na garagem. Eu fiz a volta e fiquei orando no quarto da Anne, que dava para a garagem. E eu comecei a orar e eu comecei a clamar. E o menino voltou a si e ele disse assim, a tua esposa está orando, né? Mas o Gerson não sabia se eu estava orando. E ele disse, certamente. A gente foi ameaçado de morte, a minha casa foi ameaçada de estupro, nós fomos ameaçados de tudo e qualquer coisa que você pode imaginar, irmão. Mas eu não tinha medo. Eu não sei, eu poderia dizer para vocês, e seria normal ter medo, mas eu não tinha medo. O Gerson às vezes entrava assustado para dentro de casa, ele disse, que vão pegar vocês. Amor, ninguém vai me tocar. O sangue de Jesus está sobre mim. Eu dizia para ele, irmão, você tem que crer. E eu dizia, não, o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Um dia foi fazer fiasco lá dentro de casa, eu disse, se tu não sair da minha casa, eu vou chamar a SAMU. Eu não tinha nem o medo do drogado, o medo do traficante, não tinha medo de ninguém. Eu acho que naquela época era isso. Hoje eu não sei como é que eu lidaria com isso. Mas a questão da fé no campo de missões, eu acredito que quem é missionário sabe muito bem disso. Quem sou eu perto dos missionários, né? De outros missionários que a nossa convenção ajuda. Quem sou eu, né? Essa é a minha experiência dentro do Brasil. E valeu. Para mim, para mim foi um marco na minha vida, né? Ser missionário. E eu amo isso, eu amo missões, meu coração arde, eu choro por missões, né? E foi, acho que, um tempo muito grande de aprendizado. Nós já tivemos a faca colocada no pescoço, né? E que aconteceu um conflito e a faca veio parar no pescoço do meu marido, né? Que era briga entre os outros. E eles saíram correndo. E aí apontou revólver, o próprio irmão para outro próprio irmão, né? 2 irmãos. E quando eles foram atirar, o Gerson diz, larga essa arma em nome de Jesus. A arma cai para um lado e ele cai para o outro lado. E o irmão sai correndo para o mato. Toda a volta da casa, o externo da casa, começaram a olhar pelas janelas. Gente, parece aquela cena de Jesus quando foi pregar, né? É incrível. Eles começaram a olhar por fora e o Gerson começou a pregar. E ele disse, fica dentro do carro. E a Anne, graças a Deus, sempre foi muito dorminhoca, estava sempre dormindo. Então, ela cresceu ouvindo essas histórias, ela cresceu vivendo essas histórias, né? E ele começou a falar de Jesus de dentro da casa por fora. E as pessoas estavam ao redor e eu intercedendo por fora. Não sabia se ia, não sei se ficava, e eu ficava ali só intercedendo. Então, o ministério de intercessão sempre teve muito forte na minha vida. Minha mãe foi uma mulher muito intercessora, eu aprendi isso. Deus muito me chamou de intercessão. E vou dizer uma coisa, irmão, você às vezes diz assim, eu não tenho esse chamado. Irmão, vou lhe dizer uma coisa. Não, se você é crente, você é intercessor. Você pode não ser um líder de frente, mas você é um intercessor. Comece a ser um intercessor dentro da sua casa, as coisas mudam. Chame a sua família para orar e interceder juntos, que as coisas mudam. Às vezes as pessoas vêm para nós com problemas tão simples. Aí a primeira pergunta que a gente faz, como é que está a oração dentro de casa? Pois eu faço a minha devocional, ele faz devocional, Gente, orem como família, intercedam como família. Eu sou exemplo disso. Exatamente. Que Deus faz toda a diferença na oração. Não precisa fazer nem o sacrifício. Coitada das pessoas dessa geração de 2 décadas para cá, ou até quase 3 décadas para cá, que tem feito tanto sacrifício, coisa que Jesus já pagou, né? Não precisa mais. É só orar. O segredo todo está na oração. E quando esse período ali de Bento, Deus começou a nos dar pessoas drogadas que foram livres sem precisar ser
colocadas em clínicas, começou italianos a se converter, né? Começou as pessoas cortam relações com quem se converte. É triste. Tem uma das meninas que apanhou em casa por causa disso. Então, a gente sabe assim, ela dizia, pobrezinha, que ela tinha caído, mas a gente sabia que os parentes batiam nela, né, por causa disso. Então, assim, a gente viu coisas que a gente pensou que isso acontecia fora do Brasil, gente. Mas não, existem essas coisas dentro do próprio país, né? Existem essas perseguições. Gente, só dando uma pausazinha, quem quiser fazer alguma pergunta para mim ou para a Thelminha, vai colocando ali embaixo. Se eu puder responder, se eu puder responder, ok? Senão, a gente estuda e depois na próxima a gente responde, tá? É verdade. Dani, mas esse negócio de oração aí que tu falou, ele é bem assim. Porque eu me lembro que por muitos anos eu orava sozinha, o Carlos orava sozinho, eu lia minha Bíblia sozinha, ele lia sozinho, e a gente não se entendia. Quando deu a doença dele, que a gente resolveu fazer tudo junto, fazer devocional junto, orar junto, parece que assim, ó, parece que o céu se abriu dentro de casa. É impressionante o poder da oração. E não é oração longa. E o impressionante é que a gente começa a perceber que quando a gente ora junto, a gente tem mais intimidade com a pessoa que a gente está orando junto. Porque a gente começa a abrir para essa pessoa coisas que a gente não abre normalmente. Exato. Através da oração, a intimidade da gente aumenta, né? E aquela intimidade faz com que a gente consiga lutar junto por coisas. Então, assim, ó, é impressionante. Eu vou dizer uma coisa que às vezes isso é também uma escapatória quando a gente diz assim, ó, eu tenho meu devocional sozinho e devocional dele sozinho. É porque é difícil estar junto e falar o que sente de verdade na oração. Entende? É difícil. E aí teu esposo nunca vai saber o que você pensa e nem ele a ti. Então, como foi proposto essa palavra da mulher do século XXI, eu acho que nós já avançamos bastante como mulheres. E a palavra de Deus tem muitas coisas falando sobre nós, sobre sabedoria, né? Tem mulheres que ainda é tola, né? Infantis. Tem homens também que é casado e são infantis. Às vezes não quer amadurecer, né? Às vezes por criação ou por relacionamento com Deus, porque Deus traz um relacionamento também de entendimento também, né? E quando eu e o Gerson oramos junto, nós sentimos algo que Deus já ministrou tantas coisas dele orar por mim e revelar através da oração, como eu orando por ele, Deus revelando coisas do passado, da infância dele. E não usou outro profeta, usou a própria esposa. Tá entendendo? Naquele momento ali você não é só o cônjuge. Naquele momento você é o profeta. Você é a pessoa que Deus está usando. Como foi dada uma lição esses dias, né, sobre os 5 ministérios, o profeta é todos nós, empregamos a palavra de Deus, né? Sempre quando eu ministrei a palavra de Deus, ou fui líder, né, nas congregações que a gente atuou, eu sempre falei da base da oração, sempre, sempre, sempre. Eles sabem que uma aula dada de teatro, uma aula dada de música, uma aula da que todas as minhas aulas são à base de oração. Os meus alunos têm um acrescente em pouco tempo, muito pouco tempo, eles crescem porque não sou eu, é a oração. Então é uma bênção, sabe? Tudo que a gente colocar. Então, às vezes, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, eu quero desafiar quem não ora junto, que ore junto. Porque ali você vai conhecer o que sente o teu marido de verdade. Que a tua esposa sente de verdade. Não fique, tem alguma coisa errada aí. E é muito legal que na minha casa, sim, veio da Anne, da própria Anne, nós fazemos um propósito, né? De 30 dias orando, né? Eu e ela junto, né? Sobre um determinado assunto. Só que a gente já chamou a Sofia, o Gerson já veio voluntariamente, então nós temos orado todos os dias de joelhos, cada um parte de um dia. Então tem sido legal, porque nosso dia é corrido, né? Principalmente do Gerson, é um dia muito corrido. Então, neste momento, a gente consegue ouvir um ao outro, e a nossa oração não fica aquela oração pequenininha, que tu não aprende nada. Como é que a Sofia vai aprender a orar melhor? Quando ela me ouvir.
O filho, ele segue o que o pai faz. Aquela oração que tu faz igual que tu faz do almoço, ela fica o quê? Travada. Ah, errado? Não é isso, não estou falando isso. Mas fica limitado. Nosso Deus não é limitado, Ele quer te dar mais. Então, ore junto com a sua família. Seja sincero na hora da oração. Quebrante-se na hora da oração, porque o sucesso do ministério da gente não depende da gente. A gente não é ninguém sem o Senhor. Às vezes as pessoas assim, ai, por que tudo isso? Gente, toda glória seja dada a Deus. Se é que eu faço alguma coisa, é por causa dele. Porque um dia eu entreguei a minha vida a ele. Então, deixar-se ser trabalhado é outra questão que a mulher do século XXI cristã tem que deixar-se trabalhar. Tem medo de se entregar. Tem muitas mulheres, vou falar mais de mulher, porque hoje é dia 8, né? Mas vamos falar do geral também, né? A gente tem medo de se entregar. Tem pessoas que têm medo do mundo espiritual. Isso eu já ouvi muito. Medo de quê? De Deus? Vocês têm medo de Deus? Né? Então tem medo que alguma coisa... Ai, tem gente que assim, começa a orar as coisas como... Claro, gente. O mundo espiritual se move. Satanás não trabalha, não mexe, não incomoda quem não perturba. Não faz nada. Tá ótimo assim. Aquele crente que vai lá, não faz nada. Ele vai te incomodar? Claro que não. Ele incomoda aquele que ora. Ele incomoda aquele que faz. Nesse tempo de pandemia também, falando, nós temos orado muito, né? Tem havido correntes e correntes de oração por todo lugar do mundo. E a oração é realmente a chave de sucesso para todas as coisas. Uma vez eu preguei sobre isso. E nós devíamos fazer mais grupos de oração com outras pessoas até mesmo. Talvez até mesmo uma live de oração. Eu sei que tem muitas pastoras que fazem, como a pastora Zenete, né? Elas têm. Mas, e nós? Não podemos fazer? Lives de oração? As pessoas vão colocando seus nomes, nós não precisamos citar os nomes, mas um após o outro vai orando, né? Um dia tu abre, outro dia outro abre, aí pode abrir mais outros. Eu não sei como é que funciona tudo isso aí, né? Nossa parafernália. Mas Deus quer e deseja que o seu povo ore. Se meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, orar, pô, isso é versículo bíblico, é igual João 3,16, gente. Né? Eu acho que a gente pode fazer mais. Eu tenho falado com o grupo da intercessão e eu disse, eu acho que nós podemos fazer mais. E um dia, o Rogerinho é uma pessoa muito interessante, porque eu só falo com ele, né? Eu só dou uma ideia para ele. Ele vai lá e vai executar. E ele foi no final da tarde começou a orar. E começou a chorar na frente daquele hospital. E eu disse, eu nem tinha pedido assim, eu só dei uma ideia. Só uma ideia. Mas ele é um homem muito de Deus. E quando ele está lá orando, a irmã Iris está saindo do hospital, aquela que trabalha lá, e ela começa a receber de Deus, porque ela saiu de um plantão, se eu não me engano, de 16 horas, porque os colegas pegaram Covid e eles estão, né? Então, assim, tu imagina aquela mulher cansada, e chega lá, tem alguém orando. Eu acho, meu irmão, se você passar perto de um hospital, levante a tua mão e ora. Pegue um hospital para orar. Pega um para orar. E ore pelos profissionais. A oração sara o ferido. Então, Amém. Isso é o que mais me sustenta na minha vida inteira, é a oração. É isso que foi sustentado realmente o campo de missões. À base de muita oração, de muito choro. A igreja em si tem problemas, né, irmãos? Todo mundo sabe disso. Mas a gente vence através da oração. A gente entrega isso diante de Deus. E Deus vem com a sua provisão. E Deus vem com a sua resposta. Você não se preocupe. É verdade. Não se preocupe. Porque é isso que diz a palavra dele. Então não tem que se preocupar. Às vezes as pessoas, mas será que... Não tem será. Sim, sim, não, não. Você deposita aos pés do Senhor e diz, é isso. Acabou. Crê. Às vezes nós não cremos. Nós temos que nos sacudir, queridos, e dizer, eu creio que Deus pode fazer. E Deus... Crer e fazer a nossa parte, né, Dani? Fazer a nossa parte, né? Mesmo que leve 35 anos, quando a gente resolve fazer a parte da gente, além de orar, ele faz a parte dele. Ele espera a nossa parte também, né? Porque às vezes só orar,
se a gente não botar em ação também, às vezes não chega tão... Demora mais, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu orava, mas não agia. No momento que eu resolvi agir junto com a oração, a bênção veio. Verdade. Né? Verdade. Olha só o que aconteceu com o campo de missões. Um dia eu disse para eles assim, todos vocês vão sair e vão fazer missões. A base não vai ficar aqui. E Deus fala muito assim comigo, a questão de tempo. Eu disse para meu marido, nós não vamos ficar 10 anos, vai preparando teu coração. Ele disse, é o meu Isaac. Não, pode matar teu Isaac, que nós vamos ficar... Deus vai falando essas coisas, sabe? Porque se somos pessoas de oração, Deus tem um relacionamento contigo. Deus tem um relacionamento contigo. Por que Ele não pode falar contigo? Por que Ele só falou com Moisés? Por que Ele não pode... será? Se tu está no Espírito, anda no Espírito, queridos. É óbvio. A pergunta é, quando eu sei que é de Deus ou não é Deus? Ora, o diabo vai mandar tu orar? Não, né, gente? Então, se vivemos no Espírito, andamos no Espírito, o teu pensamento é do Espírito. A mente de um cristão, Satanás não pode entrar. Certo? Não pode entrar. Um crente se endemoniou. Calma aí. O crente não se endemonia. Ok? Crente, ele é provado, pode passar por um mundo espiritual, pode ter até alguém ter uma manifestação e você ser usado, mas crente não se endemonia. Se você é lavado no sangue de Jesus, quem vive dentro de ti é Jesus. Como é que o Jesus e Satanás vai viver no mesmo lugar? Não tem como, gente. Então, o que acontece? Como o crente lavado no sangue de Jesus, o que ele faz? Ele sopra. Ele sopra aquilo que você fala. Você começa a dizer, minha vida é uma desgraça. A minha vida não tem propósito. É isso e aquilo outro. Meu marido é um chato de galoche. A minha filha é isso. Você começa a falar. E Satanás, ele anda derribado. Daqui a pouquinho ele pega uma palavra que você falou e sopra dentro de ti. E você começa a acreditar. E tudo aquilo que Deus falou toda a vida dele, toda a palavra dele sobre ti, você esqueceu completamente. Uma palavra. E às vezes a Bíblia toda esqueceu que é uma promessa sobre a tua vida. Irmãos, atentem sobre isso. Quando você fala coisas e você não lembra o que falou, mas Satanás, ele sabe quando usar. Um dia eu estava varrendo a minha casa e alguma coisa, não me lembro o que era, então eu não estava indo para frente. Eu varrendo a minha casa, mas Senhor, como é que eu não estou conseguindo avançar nisso? E eu limpando a casa. Daqui a pouquinho o Espírito Santo me lembra. É isso, um dia tu falou isso. Pedi perdão ao Senhor na hora. E aquilo começou a viver na minha vida. É tanto que eu esqueci, eu não me lembro o que é. Deus perdoa tanto que a gente nem lembra. A gente não lembra do que vai acontecer. Queridos, esteja atento nas tuas palavras. Sendo atento de ser uma mulher de Deus dentro da tua casa. Você pode fazer o teu lar prosperar. Se tu quiser dar uma de emburrada, quiser se isolar, não abrir a sua vida para o seu marido, mais difícil, pode até ficar velhinho assim. Mas se você tem uma oportunidade de hoje, de estar ouvindo isso, e de ter... Vou tentar então. Muitos casais vieram no meu gabinete porque não sabem falar. Tem vergonha de falar. Gente, para alguém tu tem que falar, e para o teu cônjuge tem que te conhecer. Tem pessoas que estão casadas há anos e não se conhecem. Não sabe nem o que o outro está pensando. É triste, né? Então, se você quer prosperar em todas as áreas da tua vida, você também tem que ser franco para o seu cônjuge também, né? E quando o campo lá, a gente saiu, começou a ir para cada lugar. E foi. Toda a base da igreja saiu, né? Então, Deus cumpriu aquilo que já tinha ministrado no meu coração. Todos estão aí na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor. E não tinha nada a ver comigo. Eu não trouxe ninguém para perto de mim. Na verdade, eu tenho muitos filhos aqui perto de mim, mas eu não pedi. Eu não sei qual é o mistério de Deus nisso, mas eu não pedi. Mas aconteceu. Então, assim, queridos, essa é a minha experiência de vida. Tá? É uma experiência de oração. Não é muita coisa. Não vivi, talvez, muitas coisas que muitas
pessoas passaram, mas foi muita bênção, assim, eu tenho que agradecer a Deus por cada momento que eu passei, cada momento que Ele me livrou de tantas coisas, de tantas coisas. Eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, em muitos momentos da minha vida eu nem soube, eu nem senti, só depois que foi revelado. Então, eu acho que é bênção servir ao Senhor, sim, ser aberto ao Senhor e ser aberto à pessoa que está perto de você. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém vai fazendo ali, quiser digitar. Dani, realmente, eu fiquei anos naquele negócio de pedir para o pastor vir orar na minha casa, né? Ah, pastor, vai orar na minha casa. Quantos anos eu pedi para o pastor Gerson? E ele não vinha. E esse ano, ele veio. E aí, quando ele chegou na porta da minha casa, meu marido olhou para ele e disse assim, eu sei porque que o senhor está aqui. Eu quero lhe pedir perdão. E aí o pastor disse assim, Thelma, tu lembra que tu muitos anos me pediu para mim ir na tua casa? Eu disse sim. E aí ele me disse assim, mas o Espírito Santo me disse não, porque o Espírito Santo disse que o Carlos não estava preparado ainda para ter essa conversa. Então, quer dizer assim, o Senhor cuida da gente. Verdade. Por isso que a oração é importante, mas a oração e a ação junto é que fazem a diferença. Quando eu me posicionei dentro da minha casa, orando certo e me posicionando e falando com meu marido e botando para fora, conversando com ele, foi aí que o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele para nós dois podermos nos entender. Então, assim, a oração com a ação. Orar, 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 sem agir, com medo de agir, também vai demorar mais. Foi o que aconteceu comigo. Levei 35 anos orando, clamando, pedindo e pedindo para o pastor, coisa que era para mim fazer. E muitas vezes eu fui no teu gabinete e conversei contigo e tu dizia assim, tá na hora de tu te posicionar. Te posiciona, mulher. Muitas vezes tu me falou. E agora eu percebo que no momento que eu me posicionei verdadeiramente, Deus agiu, fez a parte dele, porque eu fiz a minha. A gente também tem uma parte nisso. E essa oração é muito importante. E agora eu percebo o quanto é bom orar com o marido. Orar junto. Dividir as nossas dificuldades do dia e as nossas vontades, os nossos desejos para o futuro. A nossa união é muito melhor quando a gente ora junto. O clima de dentro da nossa casa melhora. Tudo melhora. É tanto que o teu cônjuge, né, ele disse, eu não sabia que tu pensava tudo isso. Né? Quer dizer, ele não tinha noção de tanta coisa que tinha dentro de ti, né? E quando isso aconteceu, que isso engasgou e tu conseguiu vomitar, porque na verdade tu vomitou 35 anos fora, as coisas começaram a melhorar. E a gente acha que não vai melhorar, né? Peço ajuda. Você não consegue melhorar, você não consegue... às vezes nós temos necessidade, todos nós temos uma necessidade de abrir o nosso coração para alguém, de ser transparente para alguém. Se não é um psicólogo, né? Se não é um pastor, um grande amigo, alguém que vai guardar fielmente, né, a tua vida, mas todos nós temos a necessidade de falar, né? Porque quando a gente fala, a gente se ouve, né? E aquela ansiedade que está muito alta também, ela baixa, né? Então, isso aí é muito importante também. Jesus conversava muito com os discípulos. Os discípulos conversavam muito com Jesus. Havia essa troca, eles precisavam disso, né? Porque quando Jesus morreu, eles tinham um direcionamento. Eles ficaram muito confusos, é óbvio. Eles não entenderam a sua essência, mas quando o Espírito Santo desceu lá naquele dia da festa de Pentecostes, eles começaram a entender, então, tudo que Jesus tinha conversado tantas vezes com eles, né? Então, às vezes, nós precisamos de pessoas que possa falar, né? Não tenha medo de falar. Às vezes a gente não fala no momento, mas depois quando a gente já está querendo até mesmo tirar a própria vida, aí as coisas são mais difíceis, né? E tem, não é porque você é cristão que você não tenha isso não tem nada a ver, isso é uma doença da mente, assim como teu braço machuca, tua perna machuca, qualquer parte do teu corpo machuca, a tua mente também.
tá? É. Então, assim, às vezes a gente tinha um tabu em relação a isso, mas isso está sendo quebrado, já quebrou muito, né? Acho que tem ainda essa porcentagem, mas isso é tão bom porque a ansiedade vai embora, né? E a gente não, a gente tem vontade de falar e nem sabe o quê. Mas abra-se, mesmo que não tenha nada, que tu acha que não tenha nada, uma vez por semana procure alguém para falar. Procure um O bom é psicólogo. pedir ajuda, né, Dani? Procura uma pessoa idônea que tu conheça, que seja da igreja, que tu veja que tem um posicionamento cristão. Muitas vezes as pessoas procuram só o pastor, né? Mas o pastor ele já tinha uma sobrecarga antes da pandemia. E eu creio que agora com a pandemia a sobrecarga dobrou, triplicou, quadruplicou, né? Então, se você sente que precisa se abrir com alguém, procura alguém que tu sinta que seja idôneo, que possa te dar um conselho, que possa te ouvir, te escutar, né? Porque muitas vezes a gente quer só falar. A gente não quer nem que a pessoa dê opinião. Às vezes a gente só quer alguém para escutar. Descobre alguém que possa te escutar. Porque abraçar hoje em dia a gente não pode, né? Infelizmente. Mas escutar a gente pode, né? E a Bíblia fala que as jovens, as mais moças, procurassem as mulheres mais idôneas da igreja. A minha mãe era uma das conselheiras, né? Um pouco se perdeu isso, né? Eu acho um pouco não, se perdeu isso, essa linha, né? De tu não vê mais as meninas pedindo conselhos para mulheres mais idôneas. Não significa que sejam mais velhas, mas mais idôneas, que você olhe para ela e exatamente. Hoje de manhã eu tive com uma menina e ela disse exatamente disso. Eu preciso de uma pessoa que seja idônea e que eu possa olhar e eu possa me espelhar. Au! Que responsabilidade, né? Porque ela não tem uma estrutura de família para que ela possa se espelhar. Então ela tem que olhar para alguém, ela precisa ter alguém para conversar e para ensinar isso, né? De ser mulher, de poder casar e ter uma família sem surtar, tá entendendo? Então, e eu achei muito legal da parte dela, muito legal mesmo. Ela conseguiu colocar assim a vida dela para fora como uma mulher. Ela não poderia falar isso como um homem, né? Então, como uma mulher. Agora eu comecei a fazer a pós-graduação, né? E a pós-graduação é sobre aconselhamento pastoral e psicologia. Então, assim, a gente percebe o quanto há necessidade de pessoas serem escutadas e o quanto há necessidade de terem pessoas dentro da igreja dispostas a trabalharem com isso, a escutarem os outros, a não julgarem, a deixarem a sua opinião de lado e escutarem as necessidades dos outros dentro da igreja. Porque as pessoas estão carentes, os crentes estão carentes, os crentes precisam conversar. As pessoas precisam se abrir com pessoas que entendam elas, que não julguem o que elas estão passando, né? Então, assim, ó, a gente tem que começar a perceber que as pessoas têm necessidades, assim como a gente tem, os outros também têm. Os outros também precisam ser acolhidos e recebidos, né? E eu acho que a gente orando, Deus vai direcionando a gente para o que fazer, para quem ajudar, para onde se postar, né? Se colocar dentro da igreja, em qual lugar a gente deve se colocar na igreja para estar servindo, para estar auxiliando e sendo um braço do pastor, né? Então que a gente possa estar orando mais. A Cláudia fez pediu dicas de para quem quer começar a ter uma vida de oração. Como tu já é uma mulher de oração, da intercessão, tu poderia dar alguma dica de como começar? Bom, quando tu vai querer dizer eu vou orar, você não consegue orar. Você tem a gente tem um problema na relação a isso, porque é um peso quando você diz isso. É um peso quando você diz, hoje eu vou começar a orar. E aí, quando tu diz isso, aparece vizinho, aparece parente, aparece não sei do que. É a mesma coisa que na hora de ir pro culto. A minha dica é muito mais que isso. Tem pessoas que se cobram porque não conseguem parar para orar. A minha dica é essa parte de orar, eu sei que é necessário. Exceto de joelho,
É certo com a mão levantada, é certo sentada, é certo deitada. Irmãos, esteja numa vida de oração. Entende? Você tem que estar acordando uma vida de oração. Você levanta, você glorifica a Deus, você faz atos de justiça, clama pelos feitos seus. Fale com Deus o dia inteiro. Entendeu? Quando vê, aquilo começa a te tomar. E aí tu vai lá, te ajoelha e ora. Porque senão, às vezes, fica uma coisa tão regradinha, tão que você não sente nada. Eu poderia te dizer, ó, todo dia você pega um momento de oração, vai lá, pega a palavra, ok? Isso é padrão. Mas eu não quero te falar de coisas padrões. Isso aí você já sabe. Eu quero te falar de coisas de relacionamento íntimo. Eu não digo pro meu pai assim, vou marcar um horário com o senhor, que horas? Tipo, umas 10 horas, pode ser? Tá, legal. Eu ligava pro meu pai a hora que eu queria. Entendeu? Eu tenho vontade de ligar para ele e ele me atendia na hora. Não, tá aí, tô vendo, tô falando contigo. Então o que acontece? Eu começo a limpar a casa, eu louvo o Senhor, eu ligo o som, eu começo a limpar. Mas outro dia, foi essa vez que eu tava limpando a casa, outro dia eu tava lavando louça, eu tava fazendo comida. E Deus, sai do que tu tá fazendo, desliguei as panelas, subi correndo e Deus me deu uma missão. Ainda por cima Deus me dá uma missão, brincadeira, né? Então assim, eu largo tudo que eu tô fazendo e vou fazer, que é aquele ato que é um ato mais profético, é um ato assim mais de oração. Tenha uma vida de oração. Entende? Amém. Seja interligado com Deus. Porque eu acho que se eu te disser pra ti, cara, tira um tempo de oração todo dia, 1 hora, eu tenho certeza que muitos daqui que estão me ouvindo já fazem isso. Mas agora eu parei, eu ainda estava na Zona Sul, eu me cobrava muito. Porque eu tinha a Anne muito pequena, a minha casa tinha muito cupim, então eu mais limpava o cupim da casa do que não sei do que. Então eu vivia com o aspirador na mão, porque assim era, e a igreja era tudo. Mas, e eu me cobrava, Senhor, eu não consigo me sentar no sofá cheio de cupim para fazer uma oração, uma devocional. E eu comecei a parar de me cobrar e eu dizer, Senhor, eu quero ter relacionamento contigo, intimidade. Então eu comecei a limpar, eu comecei a glorificar, daqui a pouquinho aquilo começava a me tomar, aquilo começava a me encher. Aí eu comecei a entender o que o Senhor queria de mim. Isso vale para mim, eu não sei se vale para ti. Eu acho que se é relacionamento com o pai, é isso. Papai, onde tu tá? Quero falar contigo. Isso é pai. Entendeu? Senão você começa a ter uma vida muito religiosa. Você nem sabe se a tua oração é aquilo mesmo. Bom, se tu diz pra mim, todos os dias você ora e sente a presença de Deus, você chora a presença de Deus, claro, continua assim. Continua assim. Mas é mais difícil para quem começa, entendeu? É mais difícil. Isso é uma coisa que eu vivo, uma coisa que eu digo, e já muitas mulheres que tiveram filhos estavam se sentindo muito pesado de não conseguir orar porque os filhos eram pequenos. Eu digo assim, o Senhor não está te culpando disso. O Senhor não quer isso, o Senhor quer relacionamento contigo. Vai limpando, vai cuidando do teu filho, glorificando a Deus, vai exaltando o nome do Senhor, e ele começa a te encher, e tu começa a glorificar. É isso que é uma vida. Teus filhos têm que ver também, né? Qual é a tua intimidade com Deus? Tem vezes que eu tenho necessidade, eu preciso de fechar uma porta do meu quarto e orar. Mas isso é a tua casa, esse é teu ambiente. Eu acredito que é uma vida de oração. Não sei se eu respondi e se ficaram satisfeitos com a minha resposta. Eu acho que sim. Eu acho que sim, ninguém falou nada ao contrário. Não, é porque tá assim, ó, temos que ser exemplo para os outros, Jesus, se posicionar dentro da palavra, né? Okay. Vai fluindo aos poucos, o relacionamento com Deus deve ser desde o acordar até o deitar. Isso. Mas tem um momento que precisamos estar a sós com o Pai. É tudo que tu falou aí, e a Cláudia botou assim, é bênção. Então, assim, Eu acredito assim, também outra coisa, né, que eu quero deixar claro, Deus trata cada um de uma forma diferenciada. Tá? Tem pessoas que têm que ter música para louvar o Senhor. Tem pessoas que têm que ficar no silêncio para ouvir o Senhor. Tem pessoas que têm só certos tipos de música para orar ao Senhor. Então, cada um tem uma liberdade com o Pai, porque papai é assim, né? Papai é assim. Eu tive um bom relacionamento com meu pai, então eu tive um bom referencial de Deus na minha vida como pai.
Mas eu sei que muitas mulheres não tiveram um bom pai. Então, o relacionamento de pai ainda é muito difícil. Tratei com uma senhora e ela disse assim, ó, Deus é meu salvador, Deus é qualquer coisa, mas pai, Deus não é para mim. Porque o meu pai era alcoólatra. Então, assim, isso precisa ser restaurado. Cuide. Cuide se você não consegue chamar Deus de pai. Porque isso é o mais próximo que você pode ter com ele. Salvador, Redentor, Parará, é a outra situação. Mas intimidade é pai. Então, muitas vezes você não consegue ter essa relação de pai com Deus. E aí você não consegue ser tocado. Porque o pai, a figura do pai está transtornada por ti. E eu lidei muitas meninas de cura em relação a isso, porque não foi fácil. Porque pai era um homem preso, era um estuprador, outro era um abusador. O vô também, que era o pai, também era assim. Então, irmãos, eu nunca lidei com tanto caso de abuso na minha vida. Existem muitas pessoas no mundo que foram abusadas. Isso é muito triste por pai. É pai e avô. É poucos que vem um tio, um vizinho. É pai e avô. Então isso é muito, muito triste. Então, quando essa pessoa vai tentar chegar, pai, levanta pela manhã, minhas filhas chamavam, cadê o pai? A primeira coisa que elas perguntavam, cadê o pai? E aí de manhã, a primeira coisa que você diz, oi Senhor, oi Salvador, mas cadê o pai? Né? E às vezes tu não consegue desenvolver isso, mas como eu tive um bom pai, isso aí para mim era entendível, eu entendia. Então, tem um relacionamento de pai, se você não consegue, procure uma ajuda, porque você vai entender muito mais profundo de Deus e da intimidade quando você entender que ele é o teu pai. Entendeu? Então, às vezes tu não se percebe que tu é bloqueado em alguma área espiritual por causa do pai. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu sofri bastante nessa relação quando meu pai morreu, de chamar Deus de pai. Eu chorava muito e dizia, agora só tenho tu para ser meu pai. Então isso foi um trato que eu fazia muito com Deus. E eu tive que trabalhar isso muito, com muita ajuda, com a ajuda de profissionais, para poder relacionar isso novamente na minha vida. Olha só. Tá entendendo o que eu quero dizer para vocês? E não é fácil. Mesmo, tu perde a referência de pai. E agora? O pai físico foi. E será que o pai espiritual não foi, só ficou o Salvador e o Redentor? Pensem um pouquinho. E eu tive que resgatar isso tudo de novo dentro de mim. E eu, para isso, eu tive que pedir ajuda. Não tem vergonha de dizer, gente. É ser humano, é carne, todos nós somos carne. Ai, mas vivia na intercessão, tu vivia cheio do poder de Deus. Gente, o poder de Deus é de Deus, tem nada a ver comigo, entendeu? Não tem pessoa que não sofra. Não tem pessoa que não sofra com a perda de alguém que você ama. Alguém que é um referencial para a sua vida. Não tem. Então, se tem coisas para ser resgatado, querido, vá à presença de Deus, que Deus vai te falar. Permita-se ser trabalhado, permita-se ser restaurado. Permita-se. Porque se você não se permitir, você não vai conseguir ser referencial para ninguém, nem para os seus filhos. Se você vê que isso precisa dentro de ti, por isso que Deus não é presente dentro de ti, é porque o referencial está, distorcido. Permita. Bom, eu poderia ter uma live só para falar de cura. Eu tive o contrário de ti, eu não tinha o pai presente, porque meu pai foi presente até os 10 anos, quando separou ele sumiu, então eu não tinha o referencial de pai dos 10 anos em diante, mas quando eu procurei a igreja, quando eu procurei, eu me senti acolhida, no dia que eu entrei na igreja, eu senti que eu tinha voltado para a casa do pai. Aleluia. Eu tive aquela sensação. Então, assim, eu dali para diante, eu senti que eu tinha um pai me cuidando. Né? Então, assim, para te ver, são experiências diferentes, né? Então, foi assim, para mim, eu senti que o pai estava me cuidando de novo. O pai tinha me restaurar, ia me restaurar. Mas eu precisei de caminhar bastante para poder ter para receber realmente o amor total que ele tinha para me dar. Né?
Verdade. A Claudinha botou ali, ó, problema da mulher no século XXI é que não quer demonstrar fraqueza e procurar ajuda que é para os fracos. Eu tenho para mim assim, eu tô fazendo terapia, comecei a fazer terapia devido a muitas coisas assim e a terapia me ajudou muito a colocar em ordem tudo aquilo que eu já tinha dentro de mim e que eu não conseguia ordenar. Então, terapia faz isso com a gente. Isso. Tudo que a gente tem dentro da gente, ela é ordenada e colocada em ordem para a gente poder se entender. Ela o terapeuta não te dá opinião, o terapeuta não manda tu fazer nada, ele simplesmente te ajuda a ordenar as tuas ideias, aquilo que tu já tem dentro de ti. E botar em ordem, ver aquilo que é bom e aquilo que não é. O que é bom tu segue e o que não é bom tu deleta da tua mente para te trabalhar só com o que é bom. Então, assim, ó, fazer terapia é bom. Quem precisa de ajuda e precisa de uma ajuda profissional, procure terapeutas. Temos vários. Ó, a Grazi é psicoterapeuta, é psicóloga. A Gisele da nossa igreja também é. Procurem pessoas cristãs para te ajudar, né? Porque a minha terapeuta, ela é terapeuta, é psicóloga, é pastora. Então, assim, ó, é gente que tá na mesma linha da gente, não vai fazer a gente sair da igreja, não vai dar ideias que não são. Então, e orar. Orar e orar. Porque a oração é a base, né? É a base. Tu tendo a base, o resto vai se construindo por cima. É interessante que antes a igreja era as portas abertas de um hospital e que curava as pessoas. E hoje a igreja está ferida também. A igreja foi atingida no bombardeio e agora está ferida. Augusto Cury falou em certa ocasião que de 10 doenças, né, somáticas, 9 as crianças iam ter. Então nós já temos visto isso. As crianças estão dentro de casa nessa pandemia estudando online. No início mesmo, a minha filha ficou muito frustrada, estava muito ruim para ela no passado, teve dificuldade no primeiro semestre, depois conseguiu entrar. Então as crianças tiveram depressão, as crianças engordaram, né, antissocialismo. Então assim, nós agora que vai explodir mesmo, né? Então se nós temos que nos tratar para poder receber outras pessoas Com felizes, certeza. né? A igreja está, a humanidade está 90% ferida. Tem pessoas que não tomam antidepressivo, né? Então, tem gente que é por longo tempo, tem gente que é por curto tempo, mas às vezes tem que tomar porque as coisas estão chegando a um ponto de um caso. E a gente sabe que a palavra de Deus, que essas coisas iriam acontecer, mas ainda não era o fim. Então, imagina o que nós vamos enfrentar aí. E a gente tem que se curar para ajudar a curar os outros, né? Verdade. E a gente estando curado, a gente consegue ajudar os outros. É aquele negócio do discípulo, né? Se tu é discípulo, tu discipula e tu vai indo, e tu é curado, tu vai curando, e tu vai aumentando essa união e como diz o nosso pastor, essa batida do mesmo coração, todo mundo junto, todo mundo se curando, todo mundo se ajudando e indo para frente e buscando. Então, assim, ó, é a luta, né? O amor de Deus nos fazendo perceber que cada vez mais a gente precisa estar unido, orando uns pelos outros, orando junto, como família, porque a família é a base, né, Dani? Sim. Sem a família, sem a base, a gente não consegue ir para frente. Quando a base da gente está estruturada, na oração a gente consegue fluir dentro da palavra. Eu queria até te propor, Dorcas. Nós somos as Dorcas. Tá? Thelma, nós também temos uma palestra de cura em relação aos nossos filhos, relacionamento em geral com os nossos filhos, como lidar também no século XXI com eles. Porque eu acho que para falar talvez de cura, já temos psicólogos e tal, claro, posso falar de cura também espiritual, mas eu quero falar porque assim, ó, os nossos jovens, como obter vitória na adolescência, né? Como obter, porque tem gente que tem filho pequeno, mas está logo chegando na adolescência, cada filho é diferente do outro, ele vai agir de forma diferente,
e cada vez vai ser pior daqui para frente para eles. Então, acho que nós também podemos ofertar isso também numa live sobre filhos. Eu não sei se vocês concordam, quem está aí olhando, diz um sim, amém, glória a Deus. E nós temos um momento, né, falando sobre isso, né, os filhos, como ajudar eles neste momento, né. Muitos agora não podem nem curtir, claro, uma festa que tem filhos que fogem, aquela coisa toda, mas existem outros perigos, né? Existe o suicídio, a internet, o suicídio, as amizades e coisas mais sérias, né? E nós podemos também conversar umas com as outras, que já tem experiência, né? Que já tem filhos casados, também pode nos ajudar e auxiliar. É verdade. É uma ótima ideia de fazer uma live. Inclusive, a gente pode fazer live com mais de uma pessoa. Então, a gente pode convidar... Legal. Eu descobri que o Instagram agora faz isso, né? Que a gente pode convidar psicólogas para estarem junto. Legal, então, assim, é bem bênção. Vamos planejar essa live. E, Dani, eu quero te agradecer, porque eu acho que o nosso tempo já está quase se esgotando. Foi muito bom te ouvir falar. Foi muito bom ouvir as tuas experiências, né? E que nós possamos realmente nos unirmos em oração, unirmos com os nossos cônjuges, nos abrirmos em oração com eles e que nós possamos estar buscando, aquelas que precisam estarem buscando ajuda com outras mulheres da igreja. E que essas mulheres que forem ajudar estejam prontas a ouvir, não julgar e ajudar ouvindo, né? Ajudar orando. E estamos aí, prontos para a batalha, prontos para a luta, porque daqui para frente vai ser muita luta, muita oração, porque oração é luta, né? Será que vai dar tempo para nós orarmos juntos? Com certeza, ainda temos tempo. Então eu gostaria de fazer uma oração e eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e baixasse os seus olhos, curvasse a sua frente e você colocasse diante de Deus o que está te afligindo, né? Eu sei que tem a pandemia, mas tem muitas de vocês que estão aqui, não é a pandemia que mais te preocupa. Às vezes a falta da paternidade, é a falta de ter o abrigo, é a falta de ter algo que te proteja, que te sinta afirmada, né? E talvez a falta de relacionamento com Deus vem muito dessa paternidade. Eu gostaria que você colocasse a sua dificuldade diante de Deus, o seu coração diante de Deus, porque através dessa live o Senhor pode tocar. Não é a minha palavra, nem a minha oração, mas é o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Cada um que ouviu, Senhor, essa live, a cada um que ouviu essa experiência, Senhor amado, e pode ser útil na vida deles, ó Deus. Mas principalmente, Pai, aqueles que têm dificuldade com a paternidade. Muitos que não conseguem ter um relacionamento mais profundo contigo porque não conseguem ver um pai bondoso, amoroso, um pai que se importa. Um pai que está lá quando chega da escola e vai lá abraça um filho que nunca teve essa oportunidade. Ou teve um pai que era alcoólatra, um pai que nunca fez um carinho e hoje não consegue ter essa visão do Senhor. Alguém que possa dizer papai, e que possa ligar e dizer papai, estou aqui, quero conversar, estou com saudade. Senhor, se tem mulheres, ó Pai, e homens que estão aqui nesta live hoje, que necessitam, Senhor amado, serem encontrados de Ti, Senhor. Que eles se permitam, Senhor amado, ser achados do Senhor. Senhor, toca nos seus corações, alivia esse fardo. Alivia essa dor. Senhor, que eles possam procurar ajuda, Senhor, a partir dessa live. Que eles possam, Senhor amado, ser oportunizados, Senhor amado, de ter pessoas que cuidem deles. Senhor, essa live, Senhor, não é para trocar ideias. É para falar do Teu amor e da Tua graça. E para orar por aqueles que estão necessitados. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai querido. Te agradecemos pela vida do Elton, Senhor amado. Mas pedimos, Senhor, a recuperação total deles, Senhor.
por aqueles que estão de Covid nos hospitais, Senhor. Talvez muitos que estão aqui têm parentes, amigos que estão nos hospitais, precisando de leitos, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, visita, Pai. Senhor, se pudéssemos fazer mais, ó Deus, que cada um dos irmãos que estão aqui comece a orar cada vez mais pelos hospitais da sua cidade. Comece a clamar mais pelos hospitais da sua cidade, pelos médicos, enfermeiros, a equipe, Senhor. Ah, Pai, que levante as mãos e comece a proclamar, Senhor, a vitória. Ah, Senhor, o reino do Senhor. Oh, Deus querido, cada um das minhas irmãs e irmãos que estão aqui, eles têm autoridade em Jesus. Eles têm que entender que tem essa autoridade em Jesus. Pai, nos sustenta, nos ajuda, protege o nosso lar, reveste, Senhor, com o sangue do Cordeiro, para que não chegue nenhuma praga em nossa tenda, Senhor. Nós oramos confiadamente no Senhor, Pai, e cremos, ó Pai querido, que está ouvindo o coraçãozinho de cada um essa noite. Assim nós te rogamos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais. Glória a Deus. Sentir a presença de Deus, né? Coisa boa. Dá mesmo. Ô, glória. Amém. Oh, então tá, Dani, muito obrigada. Até a próxima. E a todas que estão aí, e a todos também. Até uma próxima live. Que Deus abençoe cada um. Tchau, tchau. Tchau, beijo a todas.